que história é essa? Professor formado em filosofia, sendo de direita, tem alguma coisa errada nessa É uma história. coisa estranha. Você né? consegue Essa ser uma combinação. das únicas, só 2 pessoas só que eu conheci. Temos Qual é a outra? Eu Um quero saber, amigo, porque eu Alisson preciso- Bellavenuto. Alisson Bellavenuto, um amigo nosso que Alisson nos Bellavenuto? vemos, nós temos um grupo que nós nos encontramos uma vez, pelo menos uma vez por semana. E ele é um cara de direita, mas formado em filosofia. Eu imaginava que Raridade. nunca ia encontrar alguém Quase como não ele. existe. Aí vocês dois devem ser as pessoas únicos, né? Devem ser os únicos. Quase isso. Quase. Eu vou lhe dizer que é quase isso. A presença da direita na Universidade Brasileira em humanidades é assim, absolutamente desprezível, é muito pequena. E aconteceu o seguinte, cara, eu sou de direita há muito tempo. Quase que a minha identidade de maturidade é definida pelo fato de eu ser de direita. Eu acompanho a direita brasileira desde quando eu tinha 15 anos. Eu comecei por uma grande casualidade. Eu conheci a direita, foi o seguinte, é uma história interessante. Eu tinha 15 anos, 14 para 15 anos, bem jovem. Estou com 36 hoje, portanto já são 21 anos acompanhando a direita. Que bastante legal, tempo. que legal. E eu conheci a direita através de um livro dos ensaios reunidos de um crítico literário austríaco brasileiro. Eu digo que ele é austríaco brasileiro porque ele nasceu na Áustria, mas morou no Brasil, foi o Otto Maria Carpo. E ele escreveu muitos textos de crítica literária e de crítica musical. Esses textos foram coligidos por um filósofo famoso na direita, que praticamente iniciou a nova direita brasileira, que foi o Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho reuniu esses textos todos numa edição, né, da Top Books, é uma editora, acho que lá do Rio de Janeiro. Ele reuniu esses textos, fez um prefácio, e aí eu tive contato com esse livro muito jovem, porque eu já conhecia o Carpo, eu sempre li essas coisas de filosofia, crítica cultural, desde muito cedo mesmo. E acabei tendo contato com isso e fiquei muito impressionado com aquele prefácio. E daí eu comecei a acompanhar a direita, e comecei a procurar saber quem eram as figuras que na época falavam em nome da direita brasileira. E eu posso dizer que a direita, há 20 anos atrás, era muito pequena e tinha uma feição muito distinta daquela que ela tem hoje. Era uma direita bem menor, bem mais culta. Então, quando ela se tornou um fenômeno de massas, o seu nível intelectual caiu bastante. E eu comecei a acompanhar isso aí e estou, desde essa época, acompanhando os rumos da direita e agora participando desses rumos, né? Porque eu estou no MBL e tudo mais. Então essa é a história aí originária. Bom. Muito bom. Vamos lá, mestre. Vamos lá. E vou dar a oportunidade de você falar um pouquinho. Eu queria já iniciar com um tema que acredito importante para vocês, do MBL, o livro Amarelo, que você até cita, né? Quero falar do livro Amarelo. Conta um pouquinho para nós esse projeto, para a gente entender ele. Tá, vamos lá. O que é o livro Amarelo? Para ele contar isso, eu vou tentar tentar resumir a trajetória da direita até aqui, para que vocês entendam a importância disso. Como eu disse, eu acompanho a direita tem 21 anos, portanto eu conheço bem os seus meandros e sei como é que ela se configurou. Na sua fase inicial, que a gente pode decretar como tendo sido uma fase que vai desde a crítica cultural do Olavo de Carvalho nos anos 90 até 2012, ou seja, a gente está falando aí de 1994 até 2012. Os livros de crítica cultural do Olavo foram escritos em 94, 95, 96. Foram 3 livros que marcaram época. A Nova Era e a Revolução Cultural, O Jardim das Aflições e O Imbecil Coletivo. Esses 3 livros tiveram uma repercussão grande no debate público brasileiro. Na época, o Olavo foi convidado para escrever em vários jornais de circulação nacional, como o Globo, né, a Folha de São Paulo, e ele se tornou um jornalista desses jornais, e ele meio que retomou uma tradição de pensamento de direita no Brasil que havia sido eclipsada com a morte de 2 figuras muito importantes para a direita brasileira, que foram o Paulo Francis e o José Guilherme Belchior.
Paulo Francis foi um jornalista, né, para quem não sabe, foi um jornalista e um crítico de teatro, um crítico de arte do Brasil, importante, né, nessa área, um jornalista que se notabilizou por fazer comentários no Globo. E o Melchior foi um grande crítico literário brasileiro, chegou a ser indicado e tomou posse na Academia Brasileira de Letras, escreveu diversos livros sobre poesia, literatura, sobre filosofia e travou, né, alguns debates, algumas polêmicas com a esquerda da época. Foi uma grande figura e no fim da vida teve uma participação no governo Collor, né, que foi um governo que se deu antes da eclosão da nova direita, mas que teve uma certa importância ali naquele período e acabou muito mal, né? Uhum. Então, essas duas figuras, quando essas duas figuras elas desaparecem do cenário brasileiro, ocorre uma espécie de vazio, uma espécie de vácuo na direita brasileira, e esse vácuo foi ocupado pelo Olavo de Carvalho. E o Olavo de Carvalho, na década de 90, escreveu esses 3 livros, A Nova Era, O Jardim das Aflições e O Imbecil Coletivo, e lançou com esses 3 livros uma crítica cultural abrangente à intelectualidade de esquerda então vigente. Dessa época até 2012, o que aconteceu na direita brasileira? Aconteceu, meus irmãos, um crescimento subterrâneo que estava fora do radar. Era um crescimento que basicamente não era notado pelas pessoas, porque era um crescimento que se dava nas margens do debate público, por assim dizer. Então ele ocorria sobretudo dentro da internet. Então a gente vê comunidades no Orkut, quando as redes sociais surgiram no Brasil, as pessoas se reuniram ali no Orkut, principalmente no Orkut na época, depois no Facebook, mas primeiro no Orkut, para discutir aquelas ideias, e isso passava muito fora do radar porque era uma coisa pequena. Então tratava-se de uma cultura de nicho que até então não tinha, isso é importante, não tinha a pretensão de tomar o espaço do debate público brasileiro até 2012. Só que de 2012 para adiante acontece um fenômeno que vai catapultar essa direita, que até então era muito pequena, a se tornar uma coisa grande, depois até fazer um presidente, como foi o caso da eleição do Bolsonaro. O que aconteceu ali? Aconteceu ali o seguinte, o governo petista, que já estava consolidado no poder brasileiro há muito tempo. A gente tinha um arco de governo de 2002, quando Lula ganha, até o final do mandato de Dilma. A partir ali de 2012, começa a aparecer os primeiros sinais de uma crise econômica que viria a se expressar de forma muito categórica em 2014, 2015, 2016. E esses primeiros sinais dessa crise, junto com uma movimentação que hoje a própria esquerda brasileira interpreta como sendo uma movimentação que foi errada, mas que na época eles não tinham essa avaliação, que vai culminar naquelas jornadas de junho de 2013. Então você tem em junho de 2013 manifestações que ocorrem no Brasil inteiro, pressionando o governo Dilma, manifestações que começam com uma pauta de esquerda e começam a ser levados por um movimento de esquerda, que era o MPL, o Movimento Passe Livre. Passe Livre, exato. Eu até tive a oportunidade de debater com uma das lideranças do MPL na Bahia, o Walter Takemoto, tive um debate com ele no SBT. Então, o MPL ele toma a frente disso e ele como que amalgama, como que traz nas suas mãos uma certa insatisfação popular. E ele lança aquela campanha do não é pelos 20 centavos, exato, discutindo a questão do passe livre, que é uma pauta histórica em vários setores da esquerda, ou seja, ter um passe livre para as pessoas que usam ônibus, condução coletiva. Isso eclode no país, você tem grandes manifestações e aí acontece um fator que não era previsível, que não era esperado dentro da análise clássica da esquerda do Brasil à época. O que rola ali? O que rola é as manifestações elas acontecem e daí vem uma massa de cidadãos que não se identificava com o MPL e com nenhuma agremiação de esquerda. Essas pessoas entram nas manifestações e elas entram muito indignadas com tudo que está aí, contra o status quo,
vocês terem uma ideia, um dos caras que participou dessas manifestações, uma figura quase folclórica na direita que eu conheci, o Marcelo Reis, que criou um movimento chamado Revoltados Online, que é um doido. É um cara muito razoável, não? Sim. Hoje eu não sei nem o que ele está fazendo da vida, mas era um cara muito louco. Eu conheci ele pessoalmente, assim, completamente fora do compasso, entendeu? E era um cara que meio que encarnava essa figura do cidadão indignado. Então ele ia para as coisas com um boné, ele era um cara com careca, naquele perfil bolsonarista radical e tal. Ele era um cara que estava contra o status quo, ele queria, perdoe aqui a vulgaridade, ele queria esculhambar com o PT, foder com o PT, né? Ele não gostava do PT. E ele participou dessas manifestações de junho de 2013. Sim. E muita gente que viria a se tornar liderança na direita participou dessas manifestações. Então o que aconteceu? A esquerda, na época, abriu um espaço de participação popular que foi tomado por esses setores da direita que estavam como que adormecidos, e daí eles passaram a ter uma consciência política, uma consciência cívica de participar de manifestações, e gostaram disso. Quando isso acontece, aí tudo muda. Aí aquela direita que tinha passado dos anos 90 até 2012 fora do radar, entra no radar. Porque ela passa a impelir um movimento de organização de manifestações que em 2015 tem, na manifestação do início de 2015, que aconteceu, salvo engano, 15 de março de 2015, uma grande expressão, foi uma manifestação gigantesca, e aí a coisa muda. Porque aí você tem camadas e camadas e camadas da população que podem ser contabilizadas em milhões e milhões e milhões de pessoas, repetindo slogans de direita, gritando frases de direita perante caminhões de som. Essas pessoas, há 10 anos antes, ou seja, em 2005, elas não se viam como pessoas de direita, elas não tinham essa consciência política, nem nada disso, e elas passam a ter essa consciência política. E quando ocorre esta mutação, essa transformação, aí essa nova direita, que era muito pequena, passa a ser grande, a ser expressiva, e vai culminar na eleição do Bolsonaro. Então foi isso que aconteceu no Brasil. Um fenômeno muito louco, né? De alguma maneira, esse fenômeno já era... Assim, já dava para entender que ele era esperado, porque uma coisa que o Olavo falava nos artigos dele, e claro, depois eu me tornei muito crítico ao Olavo de Carvalho, Eu acho que o projeto dele em si, tem um água suficiente, o projeto dele em si deu muito errado, fez muita bobagem, teve vários problemas, depois a gente poderia até entrar nisso. Sim. Mas ele tinha uma intuição que era certeira, uma intuição correta. A intuição dele era a seguinte, é que um presidente, uma figura política de proa, que tivesse um ideário conservador, essa figura conseguiria ascender. Por que ele achava isso? Porque ele dizia, a população brasileira é conservadora. O ethos, a moralidade básica da população brasileira não é progressista. Nós não estamos no Canadá, nós estamos no Brasil. Então, essa população tem um ethos conservador. Quando surgir uma figura que consiga vocalizar isso claramente, para além das limitações do debate corrente, que dividia então a polarização entre PT e PSDB, e que no campo do discurso era muito parecido, porque o PSDB sempre teve uma abordagem muito educada. E o PSDB, em origem, não é de direita. O PSDB é um partido da social-democracia, que foi fundado por Fernando Henrique, por Franco Montoro, por José Arthur Janotti, por essas figuras, que, no fundo, estavam ali representando uma esquerda mais compatível com o capitalismo e que acabou, digamos assim, seguindo o chamado consenso de Washington dos neoliberais. Exatamente, que depois se tornou uma direita em face do PT. Então, o PSDB tinha uma posição de direita por dois motivos. Primeiro, porque o PSDB, no governo de Fernando Henrique Cardoso, adotou o chamado consenso de Washington, ou seja, fez políticas neoliberais, privatizou um monte de coisa, toda a telecomunicação do Brasil foi privatizada, fez reformas fiscais que o PT não admitiria na época, depois o PT acabou, enfim, seguindo essas reformas, não fazendo nenhuma alteração muito substantiva, mas o PSDB foi quem começou isso. Então o PSDB fez um governo
de direita para os padrões brasileiros, mas nunca foi um partido essencialmente de direita. Teve figuras que são vinculadas à esquerda brasileira. O José Arthur Janotti, que é falecido, o José Arthur Janotti já morreu. Ele foi um filósofo importante, grande filósofo do Brasil. E foi do PSDB, foi um dos grandes intelectuais do PSDB. Uma figura que corresponde mais ou menos à função da Marilena Chaui para o PT. O José Arthur Janotti escreveu sobre Marx. Ele tem textos clássicos sobre o marxismo no Brasil. Então o PSDB nunca foi de direita mesmo. Mas essa nova direita era de direita e ela romperia com o PSDB de maneira radical, denunciando todo esse sistema e rompendo. E o Olavo tinha essa intuição certeira. Ele dizia que uma figura de direita, uma figura conservadora que apareça vocalizando o discurso conservador, essa figura vai captar os votos, ela vai conseguir captar a atenção e o beneplácito popular. E foi isso que aconteceu.